Com a graça e a paz do nosso Senhor, quero saudá-lo novamente. Continuando o nosso texto aqui, quanto às figuras aplicáveis ao líder cristão, quero trazer para você mais duas figuras que estão no versículo 6 do capítulo que li para você, de 2 Timóteo, capítulo 2, agora o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículos 14 a 15 agora. Está escrito: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então temos duas figuras aqui. Primeiramente no versículo 6, o lavrador diligente. Como já vimos, o soldado ele luta em meio ao sofrimento, o atleta compete com honestidade, e agora o lavrador é destacado pelo seu trabalho árduo. Aqui nós temos o termo labutar, que significa cansar-se, fadigar-se, e isso tem a ver com o sucesso da lavoura, porque só é conseguido com muito trabalho. O agricultor ele precisa ser conhecedor do solo, das técnicas de plantio, dos tipos de sementes, das estações climáticas, mas todo esse conhecimento sem um trabalho exaustivo não lhe dará o resultado desejado. Então, é interessante essa figura para o nosso exercício cristão. O pastor Irlande de Azevedo ele nos ajuda quando ele afirma, dizendo que de todas as atividades humanas, talvez a que melhor ilustre a cooperação humano-divina e divino-humana seja a agricultura. Nela existe uma parte correspondente à ação de Deus e a outra parte à ação e diligência do homem. Ou seja, nós precisamos entender que Deus faz a sua parte, nós precisamos fazer a nossa, ou executar a nossa parte. Então, na figura do lavrador diligente, o incentivo aqui a esse trabalho árduo é que o lavrador deve ser o primeiro a saborear os frutos. Nós experimentamos a graça de Deus a cada dia quando, na verdade, absorvemos aquilo que devemos fazer. Então, Paulo ele incentiva Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo a ser fiel, até mesmo por meio da experiência que ele viu de Paulo, que agora é a dele, e outros também devem experimentar essa labuta, esse dia a dia. Então a liderança, ela tem essa figura de exaustão, de procurar fazer com zelo tudo aquilo que é necessário fazer. Nós concluímos sobre o lavrador diligente de maneira sucinta aqui, mas mostrando este estímulo à nossa prática de fé, a nossa consciência do nosso dever e sabendo que nós passamos por certas situações, mas vamos vencer. O obreiro aprovado é uma consequência aqui que a gente pode observar, que a figura usada, além desse lavrador, é o obreiro aprovado, que nos chama a atenção a palavra da verdade que ele vai obter, porque o obreiro aprovado, ele procura, assim, de maneira intensa. Aqui, essa palavra buscar tem a ver com apressar-se, de esforçar-se, empenhar-se, ser diligente, porque a aprovação não acontece por acaso. O obreiro tem que buscar.
ele também precisa apresentar-se a Deus. E para ele se apresentar a Deus, ele precisa se apresentar exatamente aprovado naquilo que ele realizou diante de Deus. Ele tem a responsabilidade de ensinar, de apresentar bem a palavra do Senhor. Paulo já havia falado isso aos Colossenses 3, 23 a 24, quando ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Então, nosso ministério, o ministério da igreja, é aprovado por Deus quando realmente é dimensionado da melhor maneira possível. Não tem do que se envergonhar o obreiro aprovado. O verbo aqui, envergonhar-se, é usado por Paulo em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se alguém perguntasse a seus liderados: o que você pensa do seu líder? Que resposta receberia? Seria esse que maneja bem a palavra da verdade? Porque manejar bem aqui nos chama a atenção a cortar retamente. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos, não existe bom obreiro se ele não manejar bem a palavra da verdade. Os erros mais graves e grosseiros no ensino bíblico se devem à falta de conhecimento dos princípios básicos de interpretação bíblica. Hoje, claramente, nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Então, vale a pena a gente raciocinar um pouco, parar um pouco para refletir que a figura de um obreiro aprovado é importante para o crescimento, para o avanço deste cristão, deste líder, daquele líder. Então, que Deus te abençoe.